convite feito pela Pamages, agradeço a presença do Dr. Luiz Paulo, do Dr. Ricardo Dipp, e espero que isso seja útil de alguma forma para a maior parte das pessoas. Na verdade, esses estudos decorrem de problemas práticos que nós estamos verificando com muita frequência, principalmente em varas de fazenda, e, pelo que estava conversando com o Dr. Dipp, também no Tribunal de Justiça. Então é importante tentarmos uma solução para esse problema. Na verdade, esse problema decorre de não saber exatamente o que se está julgando. Parece uma coisa esquisita julgar sem saber exatamente o que é, mas é exatamente o que vem acontecendo em vários casos de servidores públicos. Isso não é novidade. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu era juiz lá em Eldorado, eu proferi algumas sentenças sem saber o que eu estava fazendo. Porque, na verdade, não era possível naquela época saber o que se estava fazendo. O Luiz Paulo lembra bem dos casos de indenizações pela criação das reservas do Vale do Ribeira, da Serra do Mar. Só que o problema ali não era nem de indeterminação do pedido, nem da causa de pedir. Era um problema prático decorrente da inflação que havia na época. Aliado à demora dos processos, quando o processo chegava para a sentença, ninguém mais sabia o que valia aquele dinheiro que estava na perícia, que era diferente do dinheiro que estava no parecer do assistente técnico do autor, e que era diferente do dinheiro do parecer do assistente técnico do réu. Então, a sentença praticamente o juiz não sabia qual era o montante daquela condenação. Não, isso não pode ser tão grave. E é tão grave que isso gerou aquela teoria da relativização da coisa julgada. Foram esses processos, essas indenizações grandes, que geraram toda essa teoria, a necessidade, na verdade, de desconstrução de um dogma do processo civil. Enfim, ali o pedido era certo e determinado. A sentença era certa e determinada, apesar de não haver uma noção muito exata a respeito daqueles valores. Só que nós estamos com um problema muito mais grave processualmente hoje em dia. Hoje em dia, nós estamos às voltas com sentenças que não têm uma condenação certa e determinada, porque as petições iniciais não têm pedidos certos e determinados, e, muitas vezes, nem causa de pedir tem. As petições iniciais são verdadeiramente ineptas. O caso paradigma em que geralmente acontecem esses problemas. Servidores que pedem o cálculo de alguma vantagem, geralmente sexta parte ou quinquênios, sobre algumas outras vantagens. Não é cálculo em cascata, não é incidência recíproca. Na verdade, a base de cálculo desses adicionais deveria conter algumas outras verbas que fazem parte dos seus vencimentos. Pergunta básica: quais são essas outras verbas que devem constar da base de cálculo para essa vantagem temporal? Outra pergunta básica: por que cada uma dessas verbas deve ser considerada na base de cálculo? Isso é elementar da petição inicial. Se isso não for feito na petição inicial, como é que o réu vai se defender? Como é que nós damos oportunidade ao réu de se manifestar a respeito disso? Como é que nós ensejamos participação do réu na produção da sentença? Isso afeta contraditório, isso afeta devido processo legal, isso anula o processo, ele já começa nulo. Tem mais. Quanto a isso? Quais são essas verbas? Qual é essa diferença? Será que a diferença de incidência aí de uma verba ou de outra vai dar um aumento mensal para cada servidor de R$1.000, 500, 40, 2? Será que dá alguma diferença? Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso ter um pedido certo e determinado. Na verdade, o que é pedido certo, o que é pedido determinado? A doutrina não se acerta especificamente a esse respeito. Algumas definições são meio diferentes. Por exemplo, vou pegar dois doutrinadores consagrados, modernos,
Cândido Dinamarco e o Cássio Scarpinella Bueno. Professor Cândido Dinamarco, certo é o pedido quando individualizado em seus elementos o objeto sobre o qual se pretende pronunciamento jurisdicional, e líquido ou determinado, o pedido que faz o montante quantitativo pretendido para o preciso dimensionamento da tutela jurisdicional. Ou seja, um é exatamente o objeto, em outras palavras, no nosso caso paradigma, sobre quais verbas deve incidir a vantagem. Por que elas devem incidir? Segunda questão, quanto é essa diferença em relação a cada um dos autores, mensalmente? Para o professor Cássio Scarpinella, ele entende que pedido certo é o que descreve exatamente a extensão, quantidade e qualidade que o autor quer que seja outorgado na sentença. E determinado é o pedido que se refere a um específico bem da vida, apartando dos demais. Vejam, existe aí realmente uma diferença de conceitos. Só que isso não muda o âmago da questão. Na verdade, qual é a questão interessante aqui? É que o pedido seja perfeitamente delimitado, tanto no seu objeto, como na sua extensão. Então, eu preciso saber exatamente qual é o pedido e quanto é esse pedido, no caso aí de bens fungíveis, inclusive de dinheiro. É essencial formular pedido certo e determinado, apesar do código dizer, ou a jurisprudência é absolutamente pacífica, no sentido dessa ser uma conjunção e não uma alternativa. Bom, o código permite pedido genérico. Pedido genérico é aquele que exige, que tem como consequência a exigência de uma atividade de conhecimento posterior à sentença. Em outras palavras, pedido genérico é igual à liquidação de sentença. E nem sempre, porque o código recomenda que, se for possível proferir sentença líquida, ainda que o pedido tenha sido genérico, assim o juiz deve proceder. Então, a sentença ilíquida é absolutamente excepcional. Essa atividade posterior do juiz de determinar qual é o objeto da decisão e o seu valor é absolutamente excepcional. E se permite só naquelas hipóteses do 286 do Código de Processo Civil. Ações universais, quando não seja possível determinar as consequências do ato ou do fato ilícito no momento do ajuizamento, ou quando a fixação desse valor depender de ato praticado pelo réu. Vejam, de ato a ser praticado pelo réu. Eu não estou falando de informações, eu estou falando de atitudes. Como o juiz faz essa atividade de liquidação? É a continuação da atividade de conhecimento, continuação da instrução do processo, mediante demanda, mediante contraditório, mediante o devido processo legal. O autor precisa alegar quais são os fatos novos relevantes que têm que ser levados em consideração, o réu tem que se manifestar a respeito, tem que ter prova a esse respeito, e aí o juiz decide integrando a sentença, determinando qual é o valor daquela obrigação que já foi reconhecida. Bom, é assim? É. Alguém tem dúvida disso? Acho que ninguém tem a menor dúvida a esse respeito. Não estou falando nenhuma novidade, não estou falando nada de excepcional. Só que hoje em dia é extremamente comum, principalmente nesses casos a que eu estava me referindo, petições iniciais sem a causa de pedir. Os autores têm direito aos adicionais temporais, que devem ser calculados sobre os vencimentos integrais. Ponto. Peço a condenação a fazer o pagamento correto e o pagamento dos atrasados. É isso o que tem normalmente essas petições. E essas petições iniciais são completamente ineptas. Por que essas petições iniciais têm conseguido causar uma sentença de mérito? Deveriam causar uma sentença terminativa, ou, no máximo, um despacho determinando a emenda dessa inicial. A única razão que eu consigo atinar para isso é que, infelizmente, hoje ninguém mais tem tempo de ler todas as petições iniciais. Se ninguém tem tempo de ler a petição inicial, essas petições iniciais, ineptas, passam como se aptas fossem. E aí,
quando chega na sentença, o juiz se vê naquela situação desconfortável de ter que extinguir o processo por inépcia da inicial, que era um vício que poderia ter sido corrigido bem antes, e agora já não pode mais ser corrigido. Enfim, por causa disso, muitas vezes o processo é sentenciado, ainda assim, uma sentença incerta, uma sentença indeterminada. E quanto ao pedido incerto e indeterminado? São dois aí os motivos que eu consigo enxergar. Esse mesmo anterior, não deu para ler a petição inicial adequadamente, e quando chega no momento da sentença, o juiz se sente desconfortável em extinguir aquele processo, ou pura e simples pena. Pena do advogado do autor, é muito difícil determinar esse valor da causa, as informações que a Fazenda devem ser fornecidas pela Fazenda. Isso não é nenhuma desculpa. Na verdade, o que acontece é o seguinte: às vezes realmente é necessária a informação dos valores pela ré. São muitos os dados necessários para fazer esse cálculo. Todos os procuradores do Estado vão dizer que eles mexem com dinheiro público, eles têm essa responsabilidade, então eles não podem dispensar essas informações, porque eles estão certos. E os advogados têm uma outra alegação que é muito pertinente. E essa eles têm alguma razão. Qual é? Eles dizem o seguinte: tem que ser interpretado, essa exigência de pedido certo determinado tem que ser interpretada de uma forma um tanto elástica. Por quê? Porque às vezes o advogado se vê naquela contingência de formular um pedido certo e determinado num valor certo e determinado, e sujeita o seu cliente a dois riscos. O primeiro dos riscos é, se ele pedir a mais do que é efetivamente devido ao cliente, ele sucumbe, ao menos parcialmente, com as consequências daí decorrentes. 2, se ele formula pedido aquém daquilo que o seu cliente tinha direito, ele está prejudicando o seu cliente igualmente. Como fazer para solucionar esse problema? O próprio Cândido Dinamarco trata desses problemas e salienta que a jurisprudência e a doutrina recomendam realmente uma interpretação um pouco mais elástica dessa exigência, exatamente em função desses requisitos. O problema é que isso está causando muitos problemas, e muitos problemas mais graves do que os necessários. Na verdade, examinando o sistema do Código de Processo Civil, acho que a solução não é mudar a interpretação um pouco mais elástica que se deve dar ao dispositivo. Na verdade, o que nós devemos fazer é dar uma interpretação mais elástica em um, digamos assim, local diferente. Qual é? Mudar o foco para fazer isso na distribuição das verbas da sucumbência e na interpretação a respeito da fixação do pedido. Vejam, o pedido é certo e determinado. Ele tem que ser formulado de modo certo e determinado na medida do possível, o mais aproximado possível da realidade. Quando o juiz sentencia, e ele vai sentenciar, estando todos esses requisitos na petição inicial, vai sentenciar com todos os elementos necessários, ele vai poder determinar na sentença exatamente qual é o valor da condenação, ou pelo menos determinar os critérios segundo os quais deve ser calculado aquele montante da indenização e exatamente qual é o seu objeto. Isso é uma sentença líquida, apesar de não expressa em um valor matemático ainda. E também mudar um pouco a interpretação a respeito da fixação do pedido. O pedido, nesses casos, deve ser interpretado um pouco elasticamente. Por quê? Se há alguma diferença de cálculo nessas diferenças, decorrentes exatamente de cálculo,
não há por que restringir o pedido àquele valor que foi objeto da petição inicial. Não é nenhuma novidade isso. Isso é feito, e no meu entendimento, de uma forma tão ampla que chega a ser equivocada, nos casos de indenização por dano moral. A jurisprudência é absolutamente assente no sentido de que não é preciso ao autor deduzir exatamente o valor que ele pretende obter de indenização por danos morais. E ainda que ele faça isso, se o juiz fixa em valor diferente, inferior ou superior, ele pode recorrer para modificar esse valor. Isso já é feito. E isso deve ser feito também aqui nesses casos. Vejam como o próprio sistema se complementa. No artigo 475b do Código de Processo Civil, nós temos lá nos parágrafos 1º e 2º, exatamente essa hipótese. Se o credor depende de informações do próprio credor a respeito dos valores devidos para elaborar o seu cálculo, ele deve apresentar a sua versão dos cálculos e, em 30 dias, o devedor deve apresentar os valores corretos, sob pena de, não fazendo, serem tidos como verdadeiros aqueles valores, como corretos, como verdadeiros aqueles valores apresentados pelo credor. Só que esses valores não são quaisquer valores. Esses valores são aqueles obtidos durante o processo de conhecimento, já discutidos no processo de conhecimento, ou pelo menos a respeito dos quais se tenha tido a oportunidade de discussão. Ou seja, são valores que já deveriam estar determinados, pelo menos a respeito dos seus elementos formadores. De novo, liquidação por cálculo do contador nunca foi uma efetiva figura de liquidação de sentença. Liquidação por cálculo do contador sempre foi simplesmente uma demonstração do valor, sem qualquer inovação no conteúdo da sentença, sem necessidade de nenhuma dilação probatória, sem necessidade de nenhuma outra instrução, de nenhum outro pedido. Simplesmente aplicação de critérios de conta. Se isso não for feito, o que pode acontecer? O Dr. Dipp tem histórias horrorosas a esse respeito. Passando por liquidação zero. O autor formula uma petição inicial, o juiz manda citar o réu contesta, réplica, sentença, apelação, recurso especial extraordinário, denegação de recurso especial extraordinário, volta, vamos fazer o cálculo, qual é o valor da diferença? Zero. Para que todo aquele trabalho? Zero. Pior que isso. Se isso não for feito, o que vai acontecer depois do trânsito em julgado? Primeiro, uma discussão a respeito de foi cumprida ou não foi cumprida a obrigação de fazer? Quais as verbas que deveriam, afinal de contas, integrar a base de cálculo daquele benefício? Qual é o percentual de reajuste que tem que ser dado aos servidores, que foi um outro caso que causou muita repercussão, e exatamente por causa destes problemas. Então, todas essas questões vão ser decididas depois da sentença, quando elas já deveriam ter sido decididas durante o processo de conhecimento. Atividade nova, atividade de conhecimento completamente descabida, completamente desnecessária. E isso só vai aumentar o volume de trabalho. Enfim, e para encerrar, se permitirmos pedidos mas comodamente formulados, qual vai ser a qualidade da nossa sentença? Vai ser uma sentença cômoda, mas vai ser uma sentença ruim. Nós vamos sentenciar tão mal quanto permitirmos que tenha sido a petição inicial. É a mesma coisa do que todos nós sabemos, o que acontece quando damos um despacho só para o processo voltar mais tarde. Ele volta na nossa testa, muito pior do que ele foi. Então, é exatamente isso que acontece nesses casos. Se nós permitirmos más petições iniciais, nós vamos ter muito mais trabalho depois.
E eu acho que ninguém aqui tem condições de se dar a esse luxo. Fora o problema técnico processual, mas esse, na verdade, só tem relevância para a prática da jurisdição. Enfim, eram essas rápidas considerações a esse respeito.